A chuva caía pesada sobre as ruas de Chicago naquela noite de outubro. As gotas martelavam contra as janelas do apartamento no último andar do edifício Whitmore, um prédio que havia sido construído durante a lei seca e que guardava em suas paredes mais segredos do que qualquer confessionário da cidade. Dentro do apartamento, entre móveis de mogno e tapetes persas que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano, um homem servia uísque em um copo de cristal. Vittorio Castellano era conhecido em toda a cidade como o fantasma. Não porque fosse difícil de encontrar, seu paradeiro era um segredo bem guardado por dezenas de homens leais, mas porque suas vítimas simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. Aos 43 anos, ele havia construído um império que se estendia desde os portos até os tribunais, desde as delegacias até as salas do poder político. Seu nome verdadeiro, no entanto, era algo que pouquíssimas pessoas conheciam. Para o mundo, ele era apenas Victor Castle, um empresário bem-sucedido no ramo de importação e exportação. Naquela noite, Vittorio esperava a visita de 3 de seus tenentes para discutir um problema que vinha tirando seu sono nas últimas semanas. Uma organização rival havia começado a invadir seu território, roubando carregamentos e subornando seus contatos. Era hora de enviar uma mensagem clara, do tipo que ele enviava melhor do que ninguém. O tipo de mensagem que fazia pessoas desaparecerem. Ele estava absorto em seus pensamentos, observando a chuva através da janela, quando ouviu as batidas. 3 pancadas secas na porta de carvalho maciço. Não eram as batidas que ele esperava. Seus homens tinham um código específico: 2 batidas rápidas, pausa, uma batida longa. Essas 3 batidas eram uniformes, quase hesitantes. Crianças brincando? Impossível. O edifício tinha segurança, e seu apartamento ficava no último andar, com acesso restrito. Vittorio colocou a mão no revólver que mantinha sempre à mão, escondido em uma gaveta falsa da escrivaninha. Aproximou-se da porta com passos silenciosos, a arma apontada para a frente. Através do olho mágico, viu algo que o deixou completamente desconcertado. Uma criança estava parada no corredor. Era um menino, aparentando ter cerca de 8 ou 9 anos. Estava encharcado da chuva, o cabelo escuro grudado na testa, as roupas, uma camiseta simples e calças de brim desgastadas, pingando água no tapete do corredor. Carregava uma mochila surrada nas costas. Mas o mais perturbador não era sua aparência. Era a expressão em seu rosto. Não havia medo, não havia hesitação. Apenas uma determinação calma e quase adulta que não combinava com sua idade. Vittorio manteve a arma em posição, mas abriu a porta alguns centímetros, apenas o suficiente para falar através da corrente de segurança. O que você quer, garoto? Como entrou aqui? A criança ergueu o olhar. Seus olhos eram castanhos escuros, quase negros, e carregavam algo que Vittorio reconheceu imediatamente porque via todos os dias no espelho, a marca de quem já havia visto coisas terríveis. Vittorio Castellano, disse o menino, sua voz firme apesar de estar tremendo de frio. Preciso falar com você. O chefe da máfia sentiu como se alguém tivesse jogado água gelada em suas costas. Ninguém o chamava por esse nome. Ninguém que ainda estivesse vivo, pelo menos. Nos últimos 20 anos, desde que assumirá o controle da família após a morte de seu tio, ele havia apagado sistematicamente qualquer rastro de sua identidade verdadeira. Vittorio Castellano havia morrido nos papéis. Victor Castle havia nascido. Quem te enviou? Vittorio manteve a voz baixa e ameaçadora. Até mesmo para uma criança, ele não podia demonstrar fraqueza. Ninguém me enviou. Eu vim sozinho. Por favor, preciso falar com você. É sobre minha mãe. Eu não conheço sua mãe, garoto. Você tem 5 segundos para me dizer como sabe esse nome, ou vai se arrepender de ter batido nessa porta. O menino não pareceu intimidado. Em vez disso, disse algo que fez o mundo de Vittorio parar. Minha mãe se chama Isabella Moretti. Ela disse que você a conheceu há muito tempo, antes de ser quem você é agora. Ela disse que você nunca esqueceria o nome dela. Vittorio sentiu o ar escapar de seus pulmões. Isabella Moretti. Um nome que ele não ouvia há 23 anos. Um nome que pertencia a uma vida que ele havia enterrado junto com sua identidade. Isabella dos olhos verdes e do riso fácil, que trabalhava na pequena biblioteca do bairro onde ele crescerá. Isabella, que não sabia nada sobre sua família, sobre o sangue que corria em suas veias, sobre o destino que o aguardava. Com mãos que não estavam mais tão firmes, Vittorio destrancou a corrente e abriu a porta completamente. O menino entrou, deixando um rastro de água no chão de mármore. De perto, Vittorio pôde ver os detalhes que o olho mágico havia escondido.
O formato do rosto do garoto, a curva do nariz, a linha da mandíbula. E aqueles olhos. Ele conhecia aqueles olhos. Não eram exatamente como os de Isabela, mas carregavam algo dela, misturado com algo mais familiar, algo que ele via todos os dias no espelho. Como ela está? Vitório ouviu sua própria voz fazer a pergunta, e não reconheceu o tom. Havia algo nela que não existia há décadas. Algo que poderia ser confundido com preocupação genuína. Ela está morrendo, respondeu o menino, sem rodeios. Câncer. Os médicos disseram que são 3, talvez 4 semanas. Ela segurou o quanto pôde, mas agora não há mais nada que possam fazer. Vitório fechou a porta e guardou a arma. Aproximou-se do bar e serviu-se de mais uísque, desta vez bebendo metade do copo de uma só vez. Precisava de um momento para processar o que estava acontecendo. Isabela estava morrendo. E aquele garoto que estava parado em sua sala deixando poças de água no chão, era possivelmente seu filho. Por que você veio aqui? Ele perguntou, ainda de costas para o menino. O que sua mãe quer de mim depois de todo esse tempo? Ela não quer nada. Ela não sabe que estou aqui. Vitório virou-se bruscamente. Ela não sabe? Então como você? Encontrei uma caixa no closet dela, há alguns meses. Quando começou a ficar realmente doente e passou mais tempo na cama, comecei a procurar documentos importantes, coisas que eu precisaria quando ela se fosse. Encontrei fotos antigas, cartas. Encontrei seu nome verdadeiro. Levei meses para encontrar você. Minha mãe é cuidadosa, ela queimou a maioria das coisas, mas deixou alguns rastros. Acho que uma parte dela queria que eu soubesse, mesmo que outra parte tentasse me proteger. O menino tirou a mochila das costas e abriu-a. De dentro, retirou um envelope plástico contendo uma foto amarelada pelo tempo. Entregou-a a Vitório com mãos que finalmente tremiam, não de frio, mas de emoção contida. Vitório reconheceu a foto imediatamente. Era de um dia de verão, 23 anos atrás. Ele e Isabela sentados nos degraus da biblioteca. Ela estava rindo, a cabeça inclinada para trás, o cabelo escuro caindo em ondas pelos ombros. Ele estava olhando para ela com uma expressão que Vitório mal reconhecia em si mesmo, algo suave, algo esperançoso. Aquele havia sido o último verão antes de tudo mudar, antes de seu tio ser assassinado, antes dele ser forçado a assumir a família, antes de se tornar o fantasma. Como você se chama, garoto? Marco. Marco Moretti. Moretti. Ela nunca se casou? Não. Ela disse que nunca encontrou ninguém que fizesse sentido. Agora eu sei por quê. Vitório sentou-se pesadamente em uma das poltronas de couro. Fez um gesto para que Marco se sentasse também. O menino obedeceu, mas permaneceu na borda do sofá, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Por que você veio aqui, Marco? Qual é o objetivo dessa visita? Porque eu não tenho mais ninguém. Minha mãe é filha única. Meus avós morreram quando eu era pequeno. Quando ela se for, vou para o sistema. Assistência social, famílias acolhedoras, abrigos. Eu sei como funciona. Pesquisei. E você acha que eu vou te acolher? Um homem que você não conhece, baseado em uma foto antiga? Não tenho certeza de nada. Mas precisava tentar. Porque a alternativa é, a voz de Marco falhou pela primeira vez. A alternativa é que eu fique completamente sozinho no mundo. Vitório observou o garoto em silêncio. Parte dele queria simplesmente mandar Marco embora, dar a ele algum dinheiro e nunca mais pensar nisso. Ele havia construído sua vida inteira em cima da premissa de que não podia ter fraquezas, não podia ter vínculos que pudessem ser usados contra ele. Um filho seria a maior fraqueza possível. Mas outra parte dele, uma parte que pensava estar morta há muito tempo, via algo diferente. Via um menino de 8 anos que havia atravessado a cidade sozinho em meio a uma tempestade para bater na porta de um estranho. Via coragem. Via determinação. Via algo que poderia ter sido dele mesmo, em outra vida. Você tem certeza de que quer isso? Vitório perguntou. Você sabe quem eu sou? O que eu faço? Eu sei algumas coisas. Li sobre Victor Castle. Sei que você é rico, que tem influência. Sei que as pessoas te temem e te respeitam. Sei que você não é um homem bom no sentido tradicional. Mas eu não estou procurando um homem bom. Estou procurando família. A sinceridade brutal de Marco era desconcertante. A maioria das pessoas mentia para Vitório, tentava manipulá-lo, dizer o que achavam que ele queria ouvir. Esse garoto simplesmente dizia a verdade, por mais dura que fosse. Existem testes, disse Vitório.
Testes de DNA que podem provar se você é realmente meu filho. Eu sei. Estou disposto a fazer qualquer teste que você queira. Mas acho que você já sabe a verdade. Está nos meus olhos, não está? Está na forma como meu rosto se parece com o seu. Minha mãe me disse que herdei os olhos do meu pai. Ela nunca quis me dizer mais nada sobre você, mas sempre que eu perguntava sobre ele, ela tocava meu rosto e dizia: você tem os olhos dele, Marco. Olhos que veem demais. Vitório serviu um copo de água para Marco e entregou-o a ele. O garoto bebeu avidamente, e só então Vitório percebeu o quanto ele devia estar exausto. Como você chegou aqui? De onde você veio? Do Southside. Peguei 3 ônibus diferentes. Minha mãe estava dormindo quando saí. A enfermeira estava lá, então ela está bem. Eu deixei um bilhete dizendo que tinha ido à biblioteca. São quase 20 quilômetros. E você fez isso sozinho, à noite, durante uma tempestade. Eu já fiz coisas mais difíceis. Quando sua mãe está doente e você tem 9 anos, você aprende a ser independente rápido. 9 anos. A mesma idade que Vitório tinha quando viu seu pai ser assassinado bem na frente dele. A mesma idade em que aprendeu que o mundo era um lugar cruel e que apenas os fortes sobreviviam. Onde está sua mãe agora? Qual hospital? Não está em hospital. Está em casa. Ela quis ficar em casa. Temos uma enfermeira que vem durante o dia. À noite, geralmente sou só eu e ela. E o dinheiro? Como vocês estão sobrevivendo? Ela tinha um seguro do trabalho. Funciona bem. Por enquanto. Mas quando ela se for, não sei o que acontece. Provavelmente perco o apartamento. Perco tudo. A praticidade fria com que Marco discutia a morte iminente de sua mãe era perturbadora. Não porque ele não se importasse, Vitório podia ver a dor profunda escondida atrás daquela máscara de eficiência, mas porque ele havia sido forçado a amadurecer rápido demais. Assim como Vitório havia sido. Vitório tomou uma decisão. Talvez fosse a decisão mais perigosa que já havia tomado em sua vida, mais perigosa até do que assumir o controle da família ou enfrentar organizações rivais. Mas algo naquele garoto havia tocado em algo dentro dele que não sabia que ainda existia. Vou te levar para casa, disse ele. E amanhã, vou visitar sua mãe. Faz tempo que não falo com Isabela. Está na hora de acertarmos algumas coisas. Marco olhou para ele com surpresa mal disfarçada. Você vai mesmo me ajudar? Ainda não decidi nada. Mas você arriscou muito para chegar até aqui. O mínimo que posso fazer é te levar de volta em segurança. E quero ver Isabela. Se ela está realmente morrendo, preciso falar com ela antes que seja tarde demais. Vitório pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Explicou aos seus tenentes que a reunião estava cancelada, que havia surgido algo urgente. Eles não questionaram. Ninguém questionava o fantasma. Enquanto esperavam o carro chegar, Vitório deu a Marco um moletom seco e uma toalha. Observou o garoto secar o cabelo, e novamente foi atingido pela semelhança. Era como olhar para uma versão mais jovem e inocente de si mesmo. Mas havia algo de Isabela ali também, a determinação calma, a inteligência afiada nos olhos. Por que sua mãe nunca me procurou? Vitório perguntou de repente. Quando descobriu que estava grávida, por que não veio atrás de mim? Marco olhou para ele por um longo momento antes de responder. Ela disse que você estava seguindo um caminho diferente. Disse que tinha se tornado alguém que ela não reconhecia mais. E disse que não queria me arrastar para aquele mundo. Ela queria que eu crescesse normal, longe de tudo aquilo. Mas ela nunca falou mal de você. Nunca. Quando eu perguntava sobre meu pai, ela sempre dizia que você era inteligente, forte, que fazia o que achava que precisava fazer. Ela nunca te culpou por nada. Vitório sentiu algo se apertar em seu peito. Isabela sempre havia sido assim, bondosa até o fim, vendo o melhor nas pessoas mesmo quando elas não mereciam. Ela havia dado a ele uma saída, uma chance de não carregar o peso de saber que tinha um filho. Ela havia escolhido protegê-lo de responsabilidade, assim como havia escolhido proteger Marco de seu mundo. O interfone tocou, anunciando que o carro estava esperando. Vitório vestiu seu casaco e fez sinal para Marco segui-lo. Desceram pelo elevador privativo, direto para a garagem subterrânea onde seu motorista, Tony, aguardava com um sedã preto de janelas escuras. Tony olhou de Vitório para Marco e de volta para Vitório, mas não disse nada. Ele trabalhava para a família há 15 anos e havia aprendido que algumas perguntas não eram feitas. Southside, disse Vitório. O garoto vai dar o endereço. Durante a viagem, Marco olhava pela janela, observando a cidade passar.
Vitório observava Marco. Havia tantas perguntas que queria fazer, tantas coisas que queria saber. Mas havia tempo para isso. Por enquanto, apenas dirigiam em silêncio através da noite chuvosa. Quando chegaram ao endereço que Marco indicou, um prédio antigo de apartamentos em um bairro que vira dias melhores, Vitório surpreendeu a si mesmo fazendo outra pergunta. Que tal eu subir com você? Só para ter certeza de que está tudo bem. Marco assentiu, e algo que poderia ser alívio passou por seu rosto. Subiram 3 lances de escadas até um apartamento pequeno mas limpo no 3º andar. Marco abriu a porta com sua chave, e imediatamente uma mulher de meia idade em uniforme de enfermeira apareceu. Marco, onde você estava? Fiquei preocupada quando vi seu bilhete. A biblioteca fecha às 9. Desculpe, Jenny. Eu encontrei um amigo e perdemos a noção do tempo. A enfermeira olhou para Vitório com suspeita, mas ele manteve uma expressão neutra e polida. Para ela, ele era apenas Victor Castle, um homem de negócios bem vestido que por algum motivo estava trazendo o garoto para casa. Sua mãe acordou e perguntou por você, disse Jenny. Consegui fazê-la dormir novamente há cerca de 1 hora. Por favor, não a preocupe desnecessariamente. Ela precisa de todo o descanso que conseguir. Pode ir para casa, Jenny. Eu cuido dela essa noite. Tem certeza? Eu posso ficar se? Tenho certeza. Obrigado por tudo hoje. Depois que a enfermeira partiu, Marco levou Vitório para dentro do apartamento. Era pequeno, sala, cozinha, 2 quartos, mas tinha algo de acolhedor. Fotos nas paredes, livros nas prateleiras, plantas nas janelas. Era o tipo de casa que Vitório nunca havia tido, nem quando criança nem como adulto. Ela está lá, Marco apontou para uma das portas do quarto. Mas está dormindo. Talvez seja melhor voltar amanhã. Talvez, concordou Vitório. Ele entregou um cartão de visitas a Marco. Esse é meu número particular. Pouquíssimas pessoas o têm. Se precisar de qualquer coisa, ligue. Não importa que horas sejam. Marco pegou o cartão como se fosse feito de ouro. Você vai voltar? Vou. Amanhã à tarde. Precisamos conversar, os 3. Você, eu e sua mãe. Precisamos decidir o que fazer. E se o teste de DNA der negativo? E se você não for meu pai? Vitório olhou para aquele garoto corajoso que havia atravessado a cidade sozinho apenas por uma chance, por uma esperança. Então ainda assim vou te ajudar. Porque qualquer criança que tem coragem suficiente para fazer o que você fez hoje merece ter alguém do seu lado. Marco abraçou Vitório de repente, apertando-o com força. Foi tão inesperado que Vitório ficou paralisado por um momento, sem saber como reagir. Então, lenta e desajeitadamente, ele colocou uma mão no ombro do garoto e deixou-a lá. Quando Marco finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos mas secos. Ele não chorou. Vitório suspeitava que o garoto havia aprendido há muito tempo a manter as lágrimas guardadas. Obrigado, sussurrou Marco. Por me levar a sério. Por não me mandar embora. Durma um pouco, disse Vitório. Amanhã vai ser um dia longo. Ele saiu do apartamento e desceu as escadas, Tony ainda esperando no carro. Durante todo o trajeto de volta, Vitório ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Sua vida havia acabado de se complicar de uma forma que nunca imaginou possível. Mas estranhamente, não se sentia furioso ou ressentido. Sentia-se curioso. E talvez, apenas talvez, um pouco esperançoso. Naquela noite, Vitório mal conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em Isabela, em Marco, em todas as decisões que havia tomado que o levaram até aquele ponto. Pela primeira vez em décadas, questionou se havia escolhido o caminho certo. Havia poder, dinheiro, respeito, mas também havia solidão. Uma solidão tão profunda que ele havia parado de notá-la há muito tempo. No dia seguinte, Vitório cancelou todas as suas reuniões. Vestiu-se de forma mais simples do que o habitual, ainda elegante, mas menos intimidador. Comprou flores em uma floricultura cara do centro da cidade e pegou o caminho para o South Side. Quando Marco abriu a porta, havia surpresa e alívio em seu rosto. Você realmente voltou. Eu disse que voltaria. Aprenda isso sobre mim, Marco. Quando eu dou minha palavra, eu cumpro. Ela está acordada. Está tendo um dia bom hoje. Consegui fazer com que comece um pouco no café da manhã. Ela sabe que estou vindo? Eu disse a ela. Ela chorou. Foi a primeira vez que a vi chorar desde que ficou doente. Não sei se foram lágrimas boas ou ruins. Vitório entrou no apartamento. Marco o guiou até o quarto onde Isabela estava. Ele parou na porta,
preparando-se mentalmente para o que veria. Então empurrou a porta aberta. Isabela Moretti estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. Os 23 anos haviam sido simultaneamente gentis e cruéis com ela. Seus olhos verdes ainda brilhavam com a mesma inteligência e bondade que ele lembrava, mas seu rosto estava pálido e emaciado, seu corpo frágil sob o roupão. O câncer havia roubado sua vitalidade, mas não sua essência. Quando seus olhos encontraram os de Vitório, ela sorriu, aquele mesmo sorriso que havia capturado seu coração tantos anos atrás. Vitório Castellano, ela disse, sua voz fraca mas clara. Depois de todo esse tempo. Isabela, ele respondeu, aproximando-se e entregando-lhe as flores. Você está morrendo? Pode dizer. Não tenho medo da palavra. Já fiz as pazes com isso. Marco escusou-se silenciosamente, fechando a porta e deixando-os sozinhos. Vitório sentou-se na cadeira ao lado da cama, aquela mesma cadeira onde Marco provavelmente passava horas lendo para sua mãe ou simplesmente fazendo companhia. Por que você nunca me disse? Vitório perguntou. Sobre Marco? Porque no dia em que descobri que estava grávida, também foi o dia em que descobri quem você realmente era. Sua família. O que faziam? Vi seu tio ser enterrado e vi você assumir seu lugar. Vi o homem gentil que eu conhecia se transformar em algo diferente. E soube que não podia arrastar uma criança para aquele mundo. Você deveria ter me dado a chance de decidir. E o que você teria feito, Vitório? Honestamente. Com 20 anos, acabando de assumir uma organização criminosa, com inimigos tentando matá-lo a cada esquina. O que você teria feito? Vitório ficou em silêncio porque sabia a resposta. Naquele momento de sua vida, teria visto um filho como uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Teria afastado Isabela e Marco, talvez até os colocado em perigo ao associá-los a ele. Ela havia feito a escolha certa. Ele se parece muito com você, disse Isabela, mudando de assunto. Não apenas fisicamente. A forma como pensa. A determinação. Ontem à noite, quando chegou em casa encharcado e me disse onde tinha ido, o que tinha feito. Fiquei furiosa e orgulhosa ao mesmo tempo. Ele atravessou a cidade sozinho para encontrar você. Que criança de 9 anos faz isso? Uma que está desesperada. Uma que está prestes a perder tudo. Ele te contou. Ele me contou tudo. Sobre sua doença. Sobre não ter família. Sobre o que vai acontecer quando eu morrer. Pode dizer a palavra, Vitório. Não é falar que vai fazer acontecer. Vitório olhou para aquela mulher que já havia amado, que talvez nunca tivesse parado completamente de amar, e sentiu uma raiva impotente. Raiva do destino, raiva do câncer, raiva de todos os anos perdidos. Quanto tempo os médicos disseram que você tem? 3 semanas. Talvez 4 se eu tiver sorte. Mas honestamente? Estou cansada. A dor é constante agora, mesmo com os remédios. Estou pronta. Só estava esperando resolver a situação de Marco. É por isso que você não o impediu de me procurar. Você sabia que ele tinha descoberto sobre mim. Encontrei a caixa revirada há algumas semanas. Ele achou que tinha sido cuidadoso ao colocá-la de volta, mas eu conhecia cada item lá dentro. Soube que ele sabia. E não o impedi porque ele precisa de alguém. E por mais que eu tenha tentado te afastar dele todos esses anos, você é o pai dele. Ele tem direito de conhecer você. Eu sou um criminoso, Isabela. Tráfico, extorsão, assassinato. Tenho sangue nas mãos. Esse é o tipo de homem que você quer criando seu filho? Você acha que não sei? Você acha que vivi todos esses anos na mesma cidade sem ouvir sobre o fantasma? Sem conectar os pontos? Eu sei exatamente quem você é, Vitório. E ainda assim, aqui estamos. Porque às vezes não temos o luxo de escolher entre opções perfeitas. Só temos que escolher entre as opções que existem. Ele poderia ir para uma família adotiva. Uma família normal. Ele poderia. Mas você viu os olhos dele. Ele não é uma criança normal. Nunca foi. Ele viu coisas, cuidou de uma mãe doente, amadureceu rápido demais. Ele precisa de alguém que entenda isso. Alguém que não tente forçá-lo a ser algo que ele não é. Isabela começou a tossir, uma tosse profunda e dolorosa que sacudiu seu corpo inteiro. Vitório pegou o copo de água da mesa de cabeceira e segurou-o enquanto ela bebia. Quando a tosse passou, ela estava exausta, afundando nos travesseiros. Eu não sei como ser pai, admitiu Vitório. Ninguém sabe até que se torna um. Você aprende. Comete erros. Tenta de novo. E com Marco, ele não precisa que você seja perfeito.
Ele só precisa que você esteja presente. Eles conversaram por mais 1 hora. Sobre o passado, sobre o que poderia ter sido, sobre arrependimentos e escolhas. Isabela contou a ele sobre a infância de Marco, sobre suas primeiras palavras, seus primeiros passos, todos os momentos que Vitório havia perdido. E Vitório, pela primeira vez em décadas, falou sobre seus próprios medos e dúvidas, coisas que nunca havia admitido para ninguém. Quando Marco voltou ao quarto, encontrou os dois rindo de uma história que Isabela estava contando sobre quando Marco, aos 5 anos, decidiu que queria ser bibliotecário igual à mãe e tentou organizar todos os livros da casa em ordem alfabética. Vocês estão falando de mim, disse Marco, mas estava sorrindo. Sempre, respondeu Isabela. É o preço que você paga por ser interessante. Vitório passou o resto do dia com eles. Comeu almoço na pequena mesa da cozinha, apenas sanduíches que Marco preparou, mas foram os melhores sanduíches que Vitório havia provado em anos. Assistiram a um filme antigo que Isabela amava. Conversaram sobre coisas pequenas e grandes. E quando chegou a hora de partir, Vitório sabia que havia tomado sua decisão. Vou fazer os exames de DNA, disse ele a Isabela e Marco. Não porque duvido, mas porque precisamos de documentação oficial. E enquanto isso, vou começar a fazer arranjos. Para quando chegar a hora. Que tipo de arranjos? Perguntou Marco. Legais. Custódia, tutela, adoção se necessário. Vai levar tempo, mas tenho advogados bons. Os melhores. Vamos fazer isso da forma certa. Isabela pegou a mão de Vitório, sua frágil mão fria contra a dele. Obrigada. Por dar a ele uma chance. Por ser melhor do que tinha que ser. Não me agradeça ainda. Não sei se vou ser bom nisso. Provavelmente vou estragar tudo de 1000 maneiras diferentes. Mas você vai tentar. E isso é o que importa. Nas semanas seguintes, Vitório tornou-se uma presença constante na vida de Isabela e Marco. Todos os dias, ele visitava. Às vezes ficava por horas, às vezes apenas minutos, dependendo de como Isabela estava se sentindo. Ele contratou as melhores enfermeiras, os melhores cuidados paliativos. Garantiu que Isabela tivesse toda a medicação para a dor que precisasse, que não faltasse nada. E conheceu seu filho. Verdadeiramente conheceu. Descobriu que Marco amava xadrez e história. Que lia livros acima do nível de sua idade. Que tinha um senso de humor seco que lembrava o próprio Vitório. Que era brilhante de uma forma que assustava, capaz de fazer conexões que adultos não faziam. Um dia, enquanto Isabela dormia, Marco e Vitório sentaram-se na sala. O garoto estava fazendo lição de casa, e Vitório apenas observava, fascinado por essa pequena janela para uma vida normal que nunca havia experimentado. Posso te fazer uma pergunta? Marco disse de repente, sem levantar os olhos do caderno. Pode. Você já matou alguém? A pergunta era direta, sem rodeios. Vitório apreciou a honestidade. Sim. Matei. Quantos? Suficientes para que eu tenha parado de contar há muito tempo. E você se arrepende? Vitório pensou cuidadosamente antes de responder. De alguns. Não de todos. No mundo em que vivo, Marco, às vezes é matar ou ser morto. Mas isso não torna certo. E não torna fácil de carregar. Você vai me ensinar a ser como você? Não. Vou te ensinar a sobreviver. Vou te ensinar a ser forte. Mas o tipo de homem que você vai se tornar, isso é sua escolha. Não quero que você seja como eu. Quero que você seja melhor. Marco finalmente olhou para cima, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ele raramente mostrava. E se eu não conseguir? E se eu desapontar você? Vitório aproximou-se e colocou a mão no ombro do garoto. Impossível. Você já me impressionou mais nas últimas semanas do que a maioria das pessoas conseguiu em toda a vida. Só o fato de você estar aqui, lidando com tudo isso, cuidando de sua mãe, mantendo suas notas na escola, isso já é extraordinário. Eu tenho medo, Marco admitiu baixinho. Medo de quando ela se for. Medo de ficar sozinho. Medo de que você mude de ideia e me abandone. Não vou abandonar você. Isso eu prometo. E quando sua mãe partir, você não vai estar sozinho. Vai estar comigo. E eu vou estar com você. Foi a primeira vez que Vitório fez uma promessa que não tinha nada a ver com negócios ou poder. Foi a primeira vez que ele fez uma promessa que vinha do coração. Isabela piorou rapidamente nas semanas seguintes. Os dias bons tornaram-se raros, e depois inexistentes. Ela passava a maior parte do tempo dormindo, a dor apenas controlada por doses crescentes de morfina. Mas havia momentos de clareza, janelas pequenas onde ela ainda era ela mesma.
Em um desses momentos, com Vitório e Marco ambos ao lado de sua cama, ela segurou as mãos dos dois. Meus dois homens, ela sussurrou. Cuidem um do outro. Prometo que vão ser bons um para o outro. Prometemos, disseram eles em uníssono. Marco, meu amor, você é a melhor coisa que já fiz na vida. Nunca duvide disso. Você me deu propósito, me deu alegria, me deu uma razão para acordar todos os dias. E agora você tem alguém que vai continuar te dando isso. Seu pai. Mãe, não fale assim. Você ainda tem tempo. Não tenho, querido. E está tudo bem. Eu tive uma vida boa. Não foi longa, mas foi cheia de amor. E você vai ter uma vida ainda melhor. Você vai ter oportunidades que eu nunca tive. Vai ver coisas, fazer coisas, se tornar alguém incrível. Isabela virou-se para Vitório. E você? Meu primeiro amor. Meu único amor, realmente. Todos esses anos, nunca esqueci você. Nunca parei de me perguntar como teria sido se as coisas fossem diferentes. Mas agora vejo que talvez as coisas aconteceram exatamente como deveriam. Porque nos trouxe até aqui. Nos deu Marco. E agora, no final, nos trouxe de volta um para o outro, mesmo que seja tarde demais. Não é tarde demais, disse Vitório, e havia lágrimas em seus olhos, pela primeira vez em décadas. Ainda temos tempo. Tenho uma última coisa a pedir, Isabela sussurrou. Quando eu for, quero ser cremada. E quero que espalhem minhas cinzas na biblioteca onde nos conhecemos. Aquele lugar foi especial para mim. Foi onde encontrei você, onde passei os melhores anos da minha vida trabalhando. É onde quero descansar. Vamos fazer isso, prometeu Vitório. Eu e Marco. Juntos. Isabela sorriu, e então fechou os olhos, deslizando novamente para o sono. Desta vez, era um sono profundo, do tipo do qual acordar tornava-se cada vez mais difícil. 3 dias depois, em uma manhã tranquila de novembro, Isabela Moretti parou de respirar. Marco estava segurando uma de suas mãos, Vitório a outra. Ela partiu em paz, sem dor, cercada pelas 2 pessoas que mais amava no mundo. Marco não chorou imediatamente. Ele simplesmente ficou sentado, segurando a mão de sua mãe, como se não conseguisse aceitar que ela realmente se fora. Foi apenas quando Vitório o abraçou, puxando-o para perto, que as lágrimas finalmente vieram. E vieram como uma enxurrada, anos de medo e dor e perda derramando-se de uma vez. Vitório segurou Marco enquanto ele chorava, deixando o garoto desabar completamente. E ele também chorou, lágrimas silenciosas por uma mulher que havia amado, por anos perdidos, por uma vida que poderia ter sido. Os dias seguintes foram uma confusão de arranjos de funeral, papelada, visitas de conhecidos de Isabela. Vitório lidou com tudo, protegendo Marco do pior. Ele usou seus recursos, suas conexões, para garantir que tudo fosse feito com dignidade e respeito. O funeral foi pequeno mas bonito. Colegas da biblioteca vieram, alguns vizinhos, algumas amigas que Isabela havia mantido ao longo dos anos. E no final, quando todos partiram, ficaram apenas Vitório e Marco, sozinhos com a urna que continha as cinzas de Isabela. Uma semana depois, em um sábado ensolarado que contrastava com a tristeza que sentiam, Vitório e Marco foram até a velha biblioteca onde tudo havia começado. O prédio ainda estava lá, ainda funcionando, ainda cheio de livros e conhecimento e possibilidades. Eles foram até os degraus da frente, aqueles mesmos degraus onde Vitório e Isabela haviam tirado aquela foto há mais de 2 décadas. E ali, discretamente, espalharam as cinzas dela. Ela está em casa agora, disse Marco, sua voz ainda rouca de tanto chorar nos dias anteriores. Está, concordou Vitório. E ela vai estar sempre conosco. Em você. Nas histórias que contamos. Nas lembranças que carregamos. Eles ficaram ali por um longo tempo, 2 homens, um velho, um jovem, unidos pelo amor por uma mulher extraordinária e pelo vínculo de sangue que mal começavam a explorar. Quando finalmente saíram, Marco parou na porta da biblioteca. Posso voltar aqui às vezes? Quando sentir falta dela. Podemos voltar aqui juntos, disse Vitório. Sempre que você quiser. A vida que se seguiu foi um ajuste para ambos. Vitório mudou Marco para seu apartamento, mas transformou um dos quartos em um espaço que o garoto pudesse considerar seu. Ele matriculou Marco em uma escola particular, a melhor que conseguiu encontrar, mas permitiu que ele mantivesse algumas peças de seu antigo apartamento, fotos, livros, pequenas lembranças de Isabela. E começou a ensinar Marco sobre seu mundo. Não porque quisesse que o garoto se tornasse um criminoso, mas porque queria que ele entendesse a verdade. Não havia mentiras entre eles,
não havia falsidade. Vitório mostrou a Marco exatamente quem era e o que fazia. O mundo não é preto e branco, ele explicou em uma dessas conversas. Não existe apenas bem e mal. Existe sobrevivência. Existe lealdade. Existe família. E às vezes, para proteger essas coisas, você precisa fazer escolhas difíceis. Mas e se as escolhas machucarem pessoas inocentes? Então você tenta encontrar outra maneira. Mas nem sempre há outra maneira. E essa é a tragédia de viver neste mundo. Marco absorvia tudo, fazendo perguntas, desafiando, aprendendo. Ele era brilhante, e Vitório percebeu que o garoto tinha o tipo de mente que poderia eventualmente transformar ou destruir qualquer organização. A questão era, qual caminho Marco escolheria? Os meses passaram. Marco adaptou-se à sua nova vida com uma resiliência que surpreendeu até mesmo Vitório. Ele fazia amigos na escola, mantinha notas excelentes, participava de atividades. Mas à noite, quando voltava para casa, havia um peso em seus olhos. A perda de sua mãe era algo que ele carregaria para sempre. Vitório também mudou. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele tinha que pensar em alguém além de si mesmo. Tinha que estar em casa para o jantar. Tinha que comparecer a reuniões escolares. Tinha que ser um pai. E surpreendentemente, descobriu que gostava disso. Havia algo reconfortante em ter alguém esperando por você, em saber que suas ações afetavam não apenas seus negócios, mas a vida de outra pessoa. Um dia, quase 6 meses após a morte de Isabela, Marco chegou em casa da escola e encontrou Vitório na sala com outro homem. O homem era mais velho, talvez 70 anos, vestido em um terno caro. Havia uma aura de poder ao redor dele, semelhante à de Vitório mas temperada por décadas de experiência. Marco, disse Vitório. Este é Dom Salvatore Russo. Ele é, um associado meu. E um velho amigo da família. Marco cumprimentou o homem educadamente, mas Vitório podia ver as engrenagens girando na mente do garoto. Ele estava fazendo conexões, entendendo que esta não era apenas uma visita social. É um prazer conhecê-lo, jovem Marco, disse Dom Salvatore. Ouvi muito sobre você. Vitório aqui não fala de mais nada ultimamente. É um prazer conhecê-lo também, senhor. Dom Salvatore sorriu. Educado. Inteligente. E posso ver nos seus olhos que você está analisando tudo ao seu redor, calculando, entendendo. Você é filho de seu pai, sem dúvida. Depois que Marco foi para seu quarto fazer a lição de casa, Dom Salvatore virou-se para Vitório com uma expressão séria. Então é verdade. Você tem um herdeiro. Não penso nele dessa forma. Mas outros vão pensar. Você sabe disso. No momento em que se tornou público que você tem um filho, ele se tornou um alvo. Seus inimigos vão querer usá-lo contra você. Você precisa estar preparado para isso. Eu sei. É por isso que aumentei a segurança. É por isso que ele tem guarda-costas disfarçados o seguindo na escola. É por isso que ensinei a ele o básico de autodefesa. Mas não vou criar meu filho com medo, Salvatore. Não vou deixar que este mundo o defina completamente. Nobre. Mas potencialmente tolo. Este mundo não perdoa fraquezas, Vitório. Você sabe disso melhor que ninguém. Ele não é uma fraqueza. É uma força. Me dá algo para proteger, algo para construir. Pela primeira vez em décadas, penso no futuro além do próximo acordo, do próximo território. Penso em que tipo de mundo vou deixar para ele. Dom Salvatore estudou Vitório por um longo momento. Você mudou. Não sei se para melhor ou pior ainda, mas definitivamente mudou. Talvez eu simplesmente lembrei que há mais na vida do que poder e dinheiro. Cuidado, meu amigo. Pensamentos como esse podem te deixar fraco. E fracos não sobrevivem neste mundo. Depois que Dom Salvatore partiu, Vitório ficou sozinho com seus pensamentos. O velho Dom tinha razão sobre uma coisa, Marco o havia mudado. Mas não o havia enfraquecido. Se algo, o havia fortalecido de uma maneira diferente. Agora ele tinha algo real para lutar, algo além de poder abstrato e respeito. Mas o aviso era válido. No mundo em que Vitório vivia, um filho era tanto uma bênção quanto uma vulnerabilidade. Ele precisava ser cuidadoso. Precisava proteger Marco não apenas fisicamente, mas também moral e emocionalmente. Naquela noite, durante o jantar, Marco surpreendeu Vitório com uma pergunta. Quem era aquele homem realmente? Dom Salvatore? Um dos homens mais poderosos em nossa linha de trabalho. Ele controla a maior parte do território ao sul da cidade. Ele estava te avisando sobre mim, não estava? Sobre os perigos de ter um filho em sua posição.
Vitório não deveria se surpreender que Marco havia deduzido isso. O garoto era assustadoramente perceptivo. Estava. Ele está certo de que você se tornou um alvo potencial. Mas estou tomando precauções. Eu sei sobre os guarda-costas. Notei 2 deles. Há mais? 4 no total. E sistemas de segurança extras. E instruções para a escola sobre quem pode ou não pode te buscar. Estou fazendo tudo o que posso para te manter seguro. Marco ficou em silêncio por um momento, empurrando a comida no prato. Você se arrepende? De ter me levado para sua vida? Nunca, respondeu Vitório imediatamente. Você é a melhor coisa que me aconteceu, Marco. A única coisa verdadeiramente boa em décadas. Não me arrependo nem por um segundo. Mas sua vida seria mais simples sem mim. Mais simples, talvez. Mas vazia. Eu vivi vazio por tempo demais. Não quero voltar para aquilo. Marco olhou para Vitório com aqueles olhos que viam demais, assim como sua mãe havia dito. Eu vou aprender. Vou ficar forte. Forte o suficiente para que você não precise sempre se preocupar comigo. Forte o suficiente para estar ao seu lado, não atrás de você. Você tem 9 anos, Marco. Não precisa ser forte ainda. Deixe-me carregar esse peso por agora. 10. Fiz aniversário na semana passada. Vitório sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Com tudo o que estava acontecendo, ele havia esquecido completamente. O primeiro aniversário de Marco desde que estavam juntos, e ele havia perdido. Marco, desculpe. Eu deveria ter lembrado. Deveria ter feito algo especial. Mas Marco estava sorrindo, uma coisa rara desde a morte de sua mãe. Está tudo bem. Honestamente, não queria comemorar muito de qualquer forma. O primeiro sem ela. Mas o fato de você estar preocupado agora, isso significa algo. Ainda assim, vamos fazer algo. O que você quer? Qualquer coisa. Marco pensou por um momento. Quero que você me ensine xadrez. Xadrez de verdade, não apenas o básico. Quero aprender a pensar como você pensa, a estratégias várias jogadas à frente. E assim começou uma nova fase em seu relacionamento. Toda noite, após o jantar e a lição de casa, Vitório e Marco sentavam-se diante do tabuleiro de xadrez. Vitório ensinava não apenas os movimentos, mas a filosofia por trás deles. Paciência. Planejamento. Sacrificar peças pequenas para proteger o rei. Ver padrões onde outros viam apenas caos. Marco absorvia tudo como uma esponja. Em poucas semanas, ele estava oferecendo jogos desafiadores. Em poucos meses, ocasionalmente vencia. Você tem talento natural para isso, observou Vitório após uma partida particularmente brilhante. A capacidade de ver o jogo inteiro, não apenas a próxima jogada. Aprendi com o melhor, respondeu Marco. Foi durante uma dessas noites de xadrez que Vitório recebeu uma ligação que mudaria tudo. Tony ligou tarde, sua voz tensa. Chefe, temos um problema. Grande. Francesco Di Marco foi morto. Alguém entrou em sua casa e executou ele e 3 de seus homens.